Então vamos lá, começando com o melhor goleiro aqui, ó. A gente começou a montar a seleção dos sonhos aqui do Flamengo, né? Então o pessoal votou aqui Raul Plasman como 50%. Tivemos 1,5 milhões de milhões não, né? 1,5 mil votos, né? 1.500 votos. Júlio César, Diego Alves e Cantarelli. Deixa eu abrir aqui o arquivozinho aqui que tem. Vou mostrar pra vocês o que cada um fez aqui. Deixa eu ver só como é que fica aqui, se eu não tô ocupando a frente de vocês aqui. Ó, tô ocupando aqui. Vou posicionar aqui minha câmera num lugar que não atrapalhe tanto, né? Aqui. Então a gente tem aqui, ó, o Cantarelli como primeira opção, tá? Deixa eu abrir o chat aqui, fica aberto. Cantarelli como primeira opção de goleiro. Ele que teve 549 jogos com a camisa do Flamengo, jogou de 73 a 90, só jogou no Flamengo o Cantarelli. Ele foi por muito tempo até reserva aí, né? Inclusive do Raul Plasma. 6 vezes campeão carioca, 4 vezes brasileiro, um mundial e uma Libertadores. Eu coloquei aqui os principais títulos, tá? É claro que tem aí Taça Rio, sei lá, um troféu aí citadino, alguma coisa assim. Mas aqui são os principais títulos, certo? E aí depois a gente tem como opção o Diego Alves, como a gente viu, 216 jogos. De 2017 a 22 ele jogou 3 vezes campeão carioca, 2 vezes brasileiro, 2 vezes da Libertadores e uma da Copa do Brasil. Títulos importantíssimos também, né? Em tão pouco tempo aí, né? O Júlio César também não jogou tanto, jogou 286 jogos, de 97 a 2005 e depois ele encerrou a carreira, fez 2 jogos em 2018. Se eu não me engano, foram 2 jogos por aí. 4 vezes Carioca, uma Mercosul, uma Copa dos Campeões. Então tem títulos bem abaixo aí do título dos goleiros anteriores, né? Individualmente ele pode ter sido um goleiro muito bom para o Flamengo, mas pegou um período sem muitos títulos. Já o Raul Plasma, uns 228 jogos, de 78 até 83. 4 vezes campeão carioca, olha só, foram praticamente 5 anos, né? 3 vezes Brasileirão, uma vez Libertadores e um Mundial. Então, é por isso, né? Campeão mundial como titular, uma Libertadores. O Cantarelli até foi campeão mundial ali na época, mas ele era reserva. E é por esse motivo que eu também escolheria na minha seleção aí o Raul Plasman como o melhor goleiro da história do Flamengo, certo? Então, como lateral direito aqui, as opções que a gente tinha era o Leandro, né, que é um jogador que dispensa apresentações, foi lateral da seleção brasileira por muito tempo, considerado um dos melhores jogadores da história nessa posição. Ele que fez 411 jogos e 14 gols, de 78 até 90. Também, se eu não me engano, só jogou no Flamengo, tá? 5 vezes campeão carioca, 4 brasileiro, um mundial e uma Libertadores. O Léo Moura também, olha só, fez 519 jogos e 47 gols. É um bastante gols para um lateral. Mas ele pegou um período aí não tão bom, né? Não teve Libertadores nessa época, não teve Mundial, mas mesmo assim ganhou 2 Copas do Brasil, um Brasileirão e 5 vezes o Carioca de 2005 a 2015. O Jordan, na verdade, ele era um lateral esquerdo de origem, mas como tinha muitos laterais esquerdos ali de qualidade, eu acabei colocando ele na lateral direita porque ele também jogou um bom tempo na lateral direita, tá? Então o Jordan também foi outro jogador que jogou só no Flamengo, tá? E ele fez 608 jogos e 3 gols. Jogou de 52 a 63, 4 vezes campeão carioca e uma vez o São Paulo. Daí vocês vão dizer, ah, mas não tem Libertadores, não tem Copa do Brasil. Naquela época, eu acho que nem. Nos anos 50 nem tinha Libertadores ainda, né? E brasileiro era bem complicado de ganhar. Então o carioca naquela época era um título muito grande, tá? Naquela época, né? Mas mesmo assim, não foi campeão brasileiro, até porque naquela época, de 50 a 60 ali, quem dominava o Brasil era Botafogo e Santos, como a gente bem sabe, né? O Palmeiras também teve uma boa fase naquela época. E a outra opção como lateral direito é o Jorginho, outro jogador espetacular, né? Tetracampeão mundial. Ele jogou 247 jogos, fez 8 gols, jogou de 84 até 89, depois ele saiu, brilhou na Europa e voltou mais tarde para jogar no Vasco. E foi um período não tão bom, foi o período, acho que, final ali do Zico no Flamengo, né? Então ele acabou ganhando um Carioca e um Brasileirão como o mais importante. Então vamos ver aqui como é que foi a enquete, né? Ó, a enquete teve esses jogadores e o Leandro, né? Como a gente já imaginava, ganhou tranquilamente aqui. Então foi o lateral preferido aí dos 1.800 pessoas que votaram. E também é o meu aqui no caso do Flamengo. Vamos então agora para ver os zagueiros, tá? Como zagueiro, a gente tem o Aldair, formado na base do clube, 184 jogos e 12 gols. Jogou também que nem o Jorginho, de 85 e 89, depois foi para a Europa, brilhou na Roma, como a gente sabe, e ganhou os mesmos títulos que o Jorginho, um brasileirão e um carioca. Não são tantos títulos, mas são títulos de grande importância, né? Então, primeira opção aí.
A Eduardo também vota no Leandro, né? É o melhor lateral nessa posição, né? Tem aqui o Juan também, olha só o Juan, 332 jogos, 32 gols, bastante gol para um zagueiro. Jogou de 96 a 2002 e depois de 2016 a 2019. 4 vezes campeão carioca, uma Mercosul, um Brasileirão e também uma Copa dos Campeões. Denise também dizendo aqui que o Leandro foi o melhor lateral direito da história do Flamengo. Então, o Juan é uma grande opção. Aí tem o Moser, ele que foi um zagueiro também nível seleção brasileira, 291 jogos, 21 gols, de 80 até 87, 2 vezes campeão carioca, 3 vezes campeão brasileiro, um Libertadores e um Mundial. Espetáculo, né? São competições espetaculares, né? Um jogador muito vitorioso e que jogou muita bola, né? Era um zagueiro muito técnico, né? E por fim, o Ronaldo Angelim, um zagueiro canhoto que teve uma grande importância no título aí brasileiro que ele tem pelo Flamengo, acho que foi em 2009, né? Aquele time que tinha Pet, Adriano e companhia. Fez 17 gols em 284 jogos, jogou de 2006 até 2011, foi 4 vezes campeão carioca, brasileirão como a gente falou, e uma Copa do Brasil. Ele fez o gol do título, né, daquele Brasileirão de 2009. Então aqui, como zagueiro, fechou. Vamos ver aqui o que o povo votou. 39% dos votos, teve 2.200 votos, né? É faixa, né? 2.200 votos. O mais votado, o Mozart, 39%, 31% o Aldair. Depois também a gente teve uma boa votação do Juan e o Ronaldo Angelim com 10%. Depois a gente vai ver ali o que eu faria de diferente, aqui, se é que eu mudaria alguma coisa. Para a lateral esquerda agora, que eu tinha ótimas opções. A primeira delas é o Atirson, né? Um jogador também de extrema técnica, um lateral muito bom, 252 jogos, 37 gols de 96 até 2000 e depois voltou em 2002 até 2004. Ele teve uma saída para o Juventus aqui, né, da Itália. O Atirson que era um jogador que se jogasse hoje provavelmente seria titular, tá, da seleção brasileira. Ele era realmente muito bom. Ganhou 3 vezes o Carioca e uma vez a Mercosul. Pegou uma época ruim do Flamengo também, né? E da seleção brasileira nem se fala. Tinha concorrentes aí como Júnior, Roberto Carlos e companhia. Então ficava difícil. O outro lateral que o Felipe Luiz, outra opção, 172 jogos e 4 gols. Não tem tanto jogo assim, mas é um lateral que teve uma extrema importância. Olha só o tanto de títulos que esse cara tem. Tem 2 vezes Carioca, 2 vezes Brasileirão, uma vez a Copa do Brasil e 2 vezes a Libertadores. Em 4 anos aqui, ó, 2019 até 23, 5 temporadas, né? O Renê falando, boa tarde a todos. O Atir jogou demais o Flamengo. Verdade, né, Renê? Esse é um cara que dá saudade de ver jogar. Era um lateral extremamente ofensivo, né? Que, nossa, tinha um chute muito bom, cruzava bem, diferente do lateral de hoje em dia, né? A gente tem na seleção como titular Alexandro e Renan Lodi como opções, nossa, muito abaixo, né? Como o futebol decaiu. Saudade de ver o Atir jogar realmente. É um grande jogador. Então a outra opção, eu acredito que essa aqui é incontestável, né? O Júnior, né? O cara teve quase 900 jogos pelo Flamengo, 73 gols anotados, jogou de 74 até 84, depois ele teve uma saída, jogou no futebol italiano, né? E já veterano, ele voltou para o Flamengo de 89, 93 e em 92 foi o craque do Brasileirão e deu esse Brasileirão para o Flamengo jogando muita bola, né? Renê aqui dando parabéns pelo seu canal. Muito obrigado, amigo. Obrigado pela participação aí também, tá? Então, o Júnior, 6 vezes campeão carioca, uma vez da Copa do Brasil, uma Libertadores, um Mundial e mais 4 Brasileirões. Não tem nem como comparar, né? Os outros laterais, apesar de muito bom tecnicamente, como a gente viu ali, ó, também tem o Leonardo, com 177 jogos, 10 gols, ganhou um Brasileirão, jogou de 87 a 90 e depois uma passagem curta em 2002. Então, acho que não tem como, né? Aqui é que nem o Leandro no lateral direito. O Júnior foi muito mais votado, ó, 2.500 votos, tá? O Júnior teve 82% dos votos. O Leonardo até teve uma votação acima da do Atirson. Eu ainda colocaria o Atirson à frente do Leonardo na posição do lateral esquerdo, né? O Leonardo foi melhor como meia, ao meu ver. E também o Felipe Luiz teve uma boa votação também, 5%. Como lateral a gente já fechou aqui. Vamos agora para a posição de volante. Adílio, ó, 617 jogos, outro jogador que teve uma carreira de sucesso no Flamengo, jogou muito tempo, 129 gols marcados, jogou de 75 até 87, foi 5 vezes campeão carioca, 4 vezes campeão brasileiro, uma Libertadores e um Mundial. Então, um atleta que tem que estar nessa seleção, né? Assim como o Andrade, ó, 570 jogos, 29 gols, 76 ele jogou, 79 e 88 depois, ele teve uma saída breve ali em 76, se eu não me engano, jogou no Náutico, algum time assim que ele foi emprestado, e depois ele voltou mais maduro. O que pega pro Andrade aqui é que como jogador, depois do Flamengo, ele jogou no Vasco, então teve alguma rejeição uma época ali.
Porém, depois como técnico, ele voltou e ele foi o técnico em 2009, né, que comandou aquele time com o Pet e Adriano e foi campeão e voltou a cair nas graças aí da torcida. Mas como jogador, o Andrade foi excelente, tá, galera? Jogou na seleção brasileira também, não é à toa que ganhou 4 vezes Carioca, 4 vezes Brasileirão, uma Libertadores e um Mundial. O René falando novamente, o Flamengo daquelas décadas era melhor que certas seleções, com certeza, cara. O Flamengo ali, não é à toa que foi campeão mundial ali naquela época e ganhava quase todo ano aqui o brasileiro, né? Foi 3, 4 vezes seguidas aqui, campeão de Libertadores. Quando não era da Libertadores do Mundial, era do brasileiro. Olha, se disputasse a Copa do Mundo, até o Brasil ia sofrer para ganhar do time do Flamengo, né? Aquela Copa de 82 ali, se o Brasil quisesse fazer dois times, um time da seleção e o outro do Flamengo, garanto que chegaria tão longe quanto chegou a seleção, ou até mais longe ainda, né? As outras opções, tem o Geraldo Assoviador, ele que foi um jogador que surgiu aí meteoricamente no Flamengo, e ele infelizmente faleceu muito cedo, tá? Se eu não me engano, ele tinha 26, 27 anos, ele só jogou no Flamengo. Foi um ótimo jogador, chegou até a seleção brasileira. E ó, jogou de 73 a 76. Ele teve um curtíssimo período como jogador. Foi 73, 74, 75, 76. Foi 4 anos. E ele jogou 168 jogos, fez 13 gols, chegou até a seleção uma vez campeão carioca. E infelizmente ele faleceu muito cedo. Poderia ter ido muito longe, assim como o Denner também, né? Que a gente conhece. O Andrade, ídolo eterno do Flamengo, campeão como jogador e treinador em 2009, do Brasileirão, renasceu das cinzas. Verdade, René, aquela vez lá, ninguém apostava naquele time do Flamengo, com o Pet já veterano, o Adriano voltando lá da Europa, que não estava muito bem, e o Andrade conseguiu botar ali, né, todo mundo no lugar e comandar aquele time. Então a última opção como volante que a gente tem aqui é a atual, né? É o Gerson, com 162 jogos, né? 13 gols. 2019 a 21, voltou agora em 23, ganhou 2 vezes o Carioca, 2 vezes o Brasileirão e 2 vezes a Libertadores. Outra ótima opção também, o Gerson, não é um volante é mais um segundo volante ali, né? Mas entra no volante aqui, né? Querendo ou não, é mais volante do que meia. Então, a gente teve aqui o Andrade mais bem votado. 2.200 pessoas votaram. Andrade com 57%, mais de 50% é uma votação muito expressiva, ao meu ver. O Adílio na segunda posição, o Gerson e depois o Geraldo Assoviador, né? Vamos agora para a posição de meio campo. Essa aqui eu quero ver, porque um time que tem Zico, né, como ídolo, vai ser complicado alguém fazer voto aí, mas teve. Aí só craque, posição de meia, só monstro. E é isso mesmo, René. Vamos mostrar aqui pra vocês. A primeira opção é o Arrascaeta, com 239 jogos, 60 gols. Opa, voltou aqui um pouquinho. 2019 até 23, né, atualmente. Vai aumentar esses números ainda, porque eu acho que o Arrascaeta vai ficar aqui. Já teve a oportunidade de ir pra Europa, preferiu ficar aqui. 3 vezes campeão carioca, 2 brasileiras, 2 vezes Libertadores e uma Copa do Brasil, tá? O Pet, a outra opção, quase 200 jogos, 198, 57 gols. Jogou de 2000 até 2022, não, 2002 tá errado ali, mas é 2002. E também de 2009 até 2011, quando ele voltou e foi campeão brasileiro, e foi o craque do Brasileirão. Então, participou de 2 títulos carioca, inclusive fez aquele inesquecível, aquele gol contra o Elton, né, na final lá, contra o Vasco, no finalzinho do jogo. Um Brasileirão, como a gente citou, e também aquela Copa dos Campeões que eu falei, que era um torneio muito importante antigamente. Deixa eu ver aqui que caiu aqui o monitor. Tá. Rascaeta, cracaço, muito craque, né, cara? Mas a última opção aqui, se você para escolher só uma, garanto que todo mundo escolhe o Zico, né? Ainda tem o Everton Ribeiro aqui como opção, ó. Ele teve 385 jogos até o momento, 45 gols de 17 até 23, 3 vezes campeão carioca, 2 vezes campeão brasileiro, 2 da Libertadores e também uma Copa do Brasil, um outro jogador que marcou seu nome na história do Flamengo, mas eu acho que ele está se despedindo, né? E acho até que o Flamengo realmente tem que renovar o seu elenco e tem que se desfazer de alguns jogadores, e o Everton Ribeiro com contrato no fim é uma boa para ele sair, né? O Zico, então, né, sem contestar, não tem como contestar, né, 732 jogos, 508 gols pelo Flamengo. Ó, um Intercontinental, que é o Mundial, de 81, uma Libertadores, brasileiros são 3 mais a Copa União, que também é brasileiro. Então, são 4 brasileiros e carioca são 4, 5, 6, 7 carioca. É muito título, né? É um craque, maior jogador da história do Flamengo, um dos maiores da história do Brasil também. Vamos ver como é que foi, então, a votação ali que teve esmagadoramente, né, o Zico com 89%, e um empate técnico entre Petkovic e Arrascaeta com 4%. Né? Depois eu vou dizer o meu veredito e quem eu colocaria como companheiro do Zico nesse meio de campo. Então, como segundo atacante agora, tá? Um atacante de movimentação. Às vezes pode ser até jogar um pouco na ponta, mas é aquele atacante que se movimenta. Primeira opção, o Bruno Henrique.
218 jogos, 86 gols. Jogou de 19 até 23. 3 vezes Carioca, 2 vezes Brasileirão, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil. Um jogador que também brilhou demais no Flamengo, né? Por um bom tempo. E teve sucesso aí, né? O ataque ficou com o Nunes. O ataque fica com o Nunes, René? Vamos ver aqui. Eu já vou mostrar o ataque para vocês também, o centroavante. Eu coloquei duas opções, uma de segundo atacante e uma de atacante e centroavante, né? Mas eu acho que o Nunes também é o melhor, tá? Já dando um spoiler aí pra vocês. O Doval, então, que é um atacante argentino, que jogou de 69 até 75, foi 2 vezes campeão carioca, marcou 94 gols em 263 jogos, tá? A outra opção, o Sávio, jogador formado na base do Flamengo, 261 jogos, 95 gols, jogou de 92 a 97 e depois teve mais uma curta passagem em 2006. Uma vez campeão carioca, um Brasileirão e uma Copa do Brasil. E a outra opção como segundo atacante é o Zizinho, tá? O Zizinho, jogador histórico, né? Foi um dos melhores jogadores da história do país. Antes do Pelé, ele era um dos principais. Até se não me engano, o Pelé era fã dele, né? De 328 jogos, 142 gols, jogou de 39 a 50 e foi 3 vezes campeão carioca. Como na época nem Brasileirão tinha, ser campeão carioca era ser campeão brasileiro, né? Porque o melhor time era o Botafogo na época, né? Vasco, Flamengo também tinham ótimos times. O Campeonato Carioca era o melhor do Brasil. Não tinha nenhum que competia com o Carioca naqueles anos ali, até os anos 50. Depois, nos anos 50, que daí realmente o Santos começou a montar grandes times e espalhou mais, né, o negócio. Então, como segundo atacante, como a gente pode ver aqui, ó, a votação deu Zizinho com 36%, Bruno Henrique 30%, Sávio 29% e Doval 4%. Tivemos quase 2.000 votos aqui, né? Então, o Zizinho ganhou aqui também, mas apertado ali, né? Porque as opções eram muito boas, né? O René falando, sou flamenguista raiz. Perdendo ou ganhando, vamos continuar lutando rumo às conquistas. Esse é o torcedor, cara. Isso aí mesmo. Tem um exemplo de torcedor. Torcedor raiz. Sempre torcendo. Nas horas boas, nas horas ruins, né? Então, como centroavante, a gente teve o Adriano também formado na base do clube, assim como o Sávio ali, né? A gente comentou antes. Deixa eu voltar aqui. Passou já. E o Adriano não teve tantos jogos assim. Ele não chegou a fazer nem 100 jogos pelo Flamengo. Foram 94 e 46 gols. Duas passagens. Uma de 2000 até 2001, ali tá 21, mas tá errado, e outra de 2009 a 2010, que foi quando ele voltou e foi campeão, e foi extremamente importante. O Adriano saiu muito cedo, foi para Inter de Milão e depois voltou para ser campeão brasileiro. E também teve uma vitória nas Copas dos Campeões, acho que até ele era reserva na época, né? Tinha Edilson e Reinaldo, se não me engano, era ataque, e foi 2 vezes campeão carioca. E aí a outra opção aqui, o Gabigol, 265 jogos, 153 gols, de 19 a 23, eu acho que também já tem que encerrar esse. O Gabigol já deu o que tinha para dar no Flamengo, foi muito importante, é um ídolo eterno, mas já foi, né? 3 vezes campeão carioca, 2 Brasileirão, 2 vezes Libertadores e uma da Copa do Brasil. Mas uma ótima opção aqui, né? E aí temos o Nunes, como falou o René ali, que é a opção dele, 214 jogos, 98 gols, jogou de 80 a 82, depois de 84. Ele jogou também um período e depois voltou em 87. E por fim, aqui como centroavante, a gente tem o Romário, que em 200... Esse tem uma média espetacular, o Romário. 240 jogos e 204 gols anotados, tá? É uma média excelente, né? Próxima de um gol por jogo. Jogou de 95 a 96 e de 97 a 99. Então também não foram tantos anos. Era o craque quase que solitário desse time, não tinha grandes opções, né? Até teve aquele ataque lá com o Edmundo e com o Sávio, acabou não dando certo. Então o Romário era um destaque único por muito tempo do Flamengo. Ele foi 2 vezes campeão carioca e uma da Mercosul. Então, galera, fechou aqui, tá? Vamos ver como que ficou a votação para atacante. Olha só, tivemos 3.100 votos, tá? E o Romário venceu com 64% dos votos. Depois o Gabigol 17, Nunes 9, só e Adriano 10. Então, eu acho que o pessoal votou mais pela figura, né, que o Romário representa. E individualmente ele foi muito bem no Flamengo, mas eu acho que ele foi um jogador mais identificado e que jogou muito mais e conquistou coisas no Vasco, né? Mas vamos ver aqui como que ficou então a seleção de todos os tempos do Flamengo, tá? Ó, eu separei pela seleção aqui da parte esquerda a seleção dos votantes, como a gente pode ver aqui, e aqui a minha seleção, né, com minhas alterações. Deixa eu ver só se não tô na frente aqui, eu tô na frente. Deixa eu trocar minha câmera de lugar aqui, galera. Aí. Aqui, galera, que não atrapalha ninguém, tá? Então a gente tem aqui na seleção da esquerda dos votantes e a seleção da direita a minha. Então a gente tem basicamente tudo igual, né? Como a gente viu, a seleção dos votantes foi o Raul, como goleiro, Moser e Aldair, como zagueiros, Júnior e Leandro nas laterais, Adílio e Andrade como volantes, Zico, e aqui um empate entre Petkovic e Arrascaeta. Aí
Pessoal do chat aí, quem vocês preferem? O Pet ou o Arrascaeta para ser parceiro do Zico nesse meio de campo aí? Pra gente definir aí de uma vez aí quem é o parceiro do Zico aí e o segundo melhor, então, né? Meio de campo da história do Flamengo. E aí na frente o Zizinho como segundo atacante e o Romário no ataque. Esse é o time dos votantes, tá? E o meu ficou basicamente igual, a defesa mesma, Raul, Moser, Aldair, Leandro, Júnior, Adílio, Andrade, Zico, só que aqui eu acho que o Pet foi mais jogador que o Arrascaeta. O Arrascaeta é um excelente jogador, tá? Craque de bola. Só que o Pet, ele pegou um momento em que o Flamengo não estava muito forte e ele conseguiu individualmente dar títulos quase que sozinho aí pro Flamengo, né? Devido ao seu talento, né? E a outra alteração que eu faria, claro que o Zizinho continua com o segundo atacante, e a outra alteração que eu faria, eu colocaria o Nunes no ataque no lugar do Romário. Acho que, como eu falei, o Romário foi excelente, teve números ótimos aí também jogando pelo Flamengo, mas o Nunes foi o cara que conquistou os títulos, fez os gols mais decisivos aí em Mundial e Libertadores, né, naquela época. Vamos ver o que o René falou aqui, ó. Romário foi notável dentro da área, impossível bater ele dentro da área, né? Bacana essa análise, obrigado, amigo. Arrascaeta e Zico, na opinião dele, e da Eduarda também, a Arrasca. Então, vamos colocar aqui, depois eu vou reformular ali, tirar o Petkovic aqui, e pro público fica o Arrascaeta como parceiro do Zico aí, nesse meio de campo, tá? Então é isso, meus amigos. O time dos sonhos do Flamengo feito, então, tá? Tanto por mim como também por vocês aí, né?